Pedro, quando a gente olha para a China, que é o principal destino de exportação da carne brasileira, a gente está falando de uma crise aberta pela França, que é uma parcelinha pequenininha do que a gente vende para fora, mas a gente tem outros mercados que são muito importantes. Traz para a gente um pouco os números que ajudam a gente a entender melhor qual que é a importância de cada um dos personagens envolvidos nessa crise na nossa pauta de comércio exterior. Boa, Clarissa. A gente preparou uma arte para mostrar, então, qual é o tamanho do impacto dessa crise nos negócios brasileiros no que diz respeito especialmente à exportação. Aqui são dados de exportação de carne brasileira entre janeiro e outubro deste ano, dados da plataforma de comércio exterior do governo federal. O Brasil vendeu só neste ano carne para 180 países. Foram 180 destinos de exportação. A movimentação, 20 bilhões de dólares de valores exportados em 2024. A gente está falando mais ou menos de 100 milhões de reais. O primeiro destino mais importante é a China, que é também o maior parceiro comercial do Brasil, que comprou neste ano 6 bilhões e 300 milhões de dólares de carne brasileira. Emirados Árabes na sequência, com 1 bilhão e 400 milhões de dólares de carne brasileira comprada. Em terceiro lugar, vocês veem aí na tela o Japão, com 979 milhões de dólares de carne comprada. E a França, Clarissa, olha onde aparece, na posição 139, com 264 mil dólares de carne comprada. Isso equivale, no cômputo geral, a 0,001% da carne brasileira comercializada para outros países. É muito zero antes do... Exatamente, em 2024. Ah, mas então vamos olhar para a União Europeia, porque há uma discussão sobre o acordo Mercosul-União Europeia e os impactos disso. Pois bem, a União Europeia comprou o equivalente a 781 milhões de dólares em carne brasileira neste ano de 2024, janeiro a outubro. Isso equivale a 3,8% de toda a carne brasileira comercializada no mundo. A gente está falando a carne como sendo a 11ª categoria de vários outros produtos que na frente tem metais, tem frutas e verduras, tem outros alimentos, tem soja, tem, enfim, uma série de outros produtos que estão nesse topo aí dos produtos mais comercializados para o bloco lá europeu. E aí é importante mostrar, Clarissa, que do ponto de vista prático de exportação de carne, a França não tem nenhum valor. É ínfimo, é irrisório, é insignificante, perto de todo o cenário de exportação de carne brasileira. Mas olhando para o Brasil, o Carrefour é um dos principais grupos supermercadistas do país. Carrefour, como eu disse, tem as bandeiras do Sam's Club e do Atacadão. O Atacadão, por exemplo, está presente em todos os lugares, todos os estados brasileiros. Há uma leitura por parte dos executivos do Carrefour de que essa crise poderia impactar o Atacadão à medida que, deixando o Atacadão sem carne, isso afetaria no preço de outros mercados. Porque há lugares no Brasil onde o Atacadão, que é uma espécie de cash and carry, né, onde você faz compras maiores para abastecer as famílias ou pequenos comércios, o Atacadão ele acaba fazendo uma espécie de regulação do preço, porque ele é um grande mercado. Então, os outros menores seguem o preço do Atacadão para formar o preço da carne. Sem carne no Atacadão, esses outros mercados poderiam subir o preço e isso provocar a inflação. Outros números que são debatidos internamente no Carrefour que são importantes. O Carrefour avalia que eles são o maior comprador de arroz do Brasil. Dentre os maiores consumidores de arroz entre mercados, o Carrefour é o que compra em maior quantidade. O Carrefour também representa 1/5 da cesta brasileira de alimentos de grande consumo, né? O Fast Mover Consumer Goods, que equivale a mais ou menos 20% de todos os grandes produtos que o brasileiro consome. Então, são vendidos para o Carrefour. Aí a gente fala de cosméticos, higiene pessoal, alimentos, bebidas. Então, a rede Carrefour tem um impacto significativo no Brasil. Não é à toa que emprega mais ou menos 130 mil pessoas. Então, justamente por isso, muito embora lá fora essa crise não tenha nenhum impacto
para os produtos brasileiros, a não ser que fosse escalada em nível de outros produtos, outras categorias ou até mesmo de Mercosul, aqui dentro do Brasil há sim um calcanhar de Aquiles, que fez com que o próprio CEO que deu aquela declaração, dizendo para não comprar mais carne do Mercosul, que a carne do Mercosul seria banida das prateleiras, das gôndolas dos supermercados na França, dos supermercados do Carrefour na França, tivesse que pedir desculpa publicamente pela declaração que deu. E aí, Clarissa, vitória do agro. O agronegócio, a pecuária brasileira, conseguiram fazer com que o CEO de uma empresa global tivesse que se retratar em relação ao que disse, pedisse arrego, porque realmente isso estava começando a impactar os mercados brasileiros.